Variações você fez principalmente no ataque, né? E o quanto o Juninho vai agregar nessa função, né? E o quanto ele pode contribuir daqui para frente. Isso. No primeiro tempo, né, tendo o Bruno Henrique com o Plata atacando bastante espaço, depois ali com o Juninho um pouquinho mais centralizado, por favor. Ok. Primeiro foi um grande jogo, onde os jogadores tiveram uma atitude excepcional. A torcida aqui em Brasília sempre nos recebe muito bem e fiquei muito, muito feliz pela obediência tática dos jogadores, pela consciência tática deles também. É um momento de entender, de apoiar, vir no jogo apoiado, fizeram isso à perfeição. As variações, elas acontecem muitas vezes porque são jogadores muito polivalentes, versáteis e conseguem se adaptar a qualquer tipo de jogo e de pressão, né? Então elas vão acontecendo durante o jogo. O Volta Redonda também foi se adaptando durante o jogo e a gente conseguiu atacar bem contra a linha de 4, contra a linha de 5 e foi um jogo bem sólido da nossa equipe. Felipe, tudo bem? Boa noite. Bem. Gabriel Orfa. Desculpa, faltou do Juninho, né? Desculpa. O Juninho, sabemos o jogador que ele é, o que ele pode nos ajudar, né, nesse modelo de jogo. Sabemos as características desse jogador, o perigoso que ele é para o nosso ataque e para a defesa dos adversários. Quando ele joga, e estamos felizes de que hoje ele pôde ter os primeiros minutos com a camisa do Flamengo. Sempre é um momento especial. Eu lembro minha estreia, então eu sempre falo, né, que o primeiro jogo ele é muito especial. O teu telefone ele fica cheio, né? E ver ele com a camisa do Flamengo, dando a vida como deram todos os seus companheiros, eleva o nível desse grupo. Agora sim, boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, o Flamengo tem uma final à frente agora na Supercopa contra o Botafogo. Queria que você falasse da importância desses dois jogos do Campeonato Carioca, né? Hoje contra a Volta Redonda e contra o Sampaio Corrêa no meio de semana, para essa preparação para a final. E se puder também falar sobre o Carlinhos ter ficado no Rio, ele que é o artilheiro do Campeonato Carioca. Obrigado. O Campeonato Carioca, na verdade, a gente está ainda acabando a pré-temporada. Foram 2 semanas praticamente de treinos, onde, né, 5 jogadores tiveram que jogar 90 minutos. Não era o ideal, porque existia uma progressão de 45, 60 minutos e agora 90. Mas são jogadores que se cuidaram muito, que estão muito bem fisicamente, que não tem nenhum problema por disputar esses minutos, né? Então acredito que seja um jogo bom para... primeiro pelo nível do adversário, que foi campeão da Série C, e pela final que nós temos pela frente. Então é um jogo bom para se preparar. E agora, conforme vierem os próximos jogos do Carioca, a gente assimilar cada vez mais esse modelo de jogo, os jogadores entenderem cada vez mais a ideia, os detalhes que tem nesse modelo, para a gente poder evoluir cada vez mais e ser um time cada vez mais difícil de ser pressionado. O Carlinhos ficou no Rio. Agora eu optei por trazer esses jogadores. Eles entraram de férias antes do tempo para poder jogar esses 4 jogos do Carioca. Fez 3 gols nesses jogos. Um jogador que a gente já sabe as qualidades que ele tem. E a partir daí agora nós vamos decidir quais decisões nós vamos tomar. Okay? Boa noite, Felipe. Boa noite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Parabéns pela vitória. Você ligou para o Juninho e teve participação decisiva para convencer o atacante a jogar no Flamengo. Como estão sendo, né, os contatos com o Danilo e o que você tem falado com ele? Falei com o Juninho por telefone e o que eu falei para ele, eu falo para todos os jogadores sempre que eu começo a trabalhar, que eu não tenho compromisso com ninguém, é a primeira coisa que eu falo, e eu não prometo para ninguém que vão chegar aqui e ser titulares. Eles que têm que conquistar o lugar deles no time com bons jogos, com rendimento no campo, né? Então esse foi meu papo com o Juninho, e o Danilo não é jogador do Flamengo. Então eu não posso falar de um jogador que não é do Flamengo. Okay? Felipe, aqui. Rodrigo Ramos, RN, canal Time Web Sports também. Eu estou olhando aqui as estatísticas, né? O Flamengo teve 75% de posse de bola, 738 passes, 89% de acerto no passe. Está no começo da temporada. O que você tem a dizer sobre isso, né? Um time que está jogando do jeito que você terminou a temporada, em cima,
né, aqui o adversário teve 3 chutes, né, e não foram ao gol. Então, como é que você avalia? E também, eu queria perguntar uma pergunta mais... Como é que você viu o Arrascaeta? Caiu bem com a camisa 10? Vamos lá, o jogo foi um jogo onde a gente teve uma imposição muito grande. Dominamos o jogo praticamente em todo momento e não paramos de tentar atacar o gol adversário. Eu pedi algumas coisas para eles específicas essa semana, que a gente precisava melhorar em decorrência do jogo anterior contra o São Paulo, onde foi o nosso primeiro jogo, perna pesada, time misto e jogadores ainda se conhecendo essa química e melhorando essa química entre eles. Mas hoje já vi muita coisa do que eu espero da equipe, né? Então, primeiro dizer do time foi que eles desfrutaram, eles conseguiram se divertir com a ideia. Então, primeiro é isso que eu falei antes. Eles compraram a ideia, a atitude deles dentro do campo foi exemplar, foi excepcional. Todos eles obedeceram tática, teve uma obediência tática muito grande. Isso levou o time a ter uma facilidade na saída de bola, nas progressões das jogadas, e eles acabaram se divertindo com isso. Tiveram a bola e tiveram paciência para abrir essa defesa do Volta Redonda, que muitas das vezes estavam muito fechados e muito baixas, e era uma coisa que eu vinha pedindo. Então eu vi evolução nesse sentido, mas em nenhum momento o time parou de atacar o gol adversário e de pressionar. Agora, temos coisas que evoluir ainda e vamos tentar continuar em eterna evolução, nunca paramos de aprender. O Arrascaeta, camisa 10, é bonito, né? Porque é um jogador que merece a 10 e é o nosso craque, tá aqui desde 2019, tem a história no clube, merece, e tem o aval do Zico, que é o mais importante. Okay? Oi, Felipe, boa noite, tudo bem? Gostaria de fazer uma pergunta menos do jogo de hoje, mais projetando a temporada mesmo. Você respondeu agora há pouco sobre o Carlinhos, e eu gostaria de estender a outros 2 jogadores que também ficaram aqui no Carioca e não foram para os Estados Unidos. O Pablo, que retorna de empréstimo e foi até capitão, e o Lohan, que é um jovem jogador, joia aí da base. Quais são os planos seus, do clube, para eles? Eles estão liberados para aceitar eventuais propostas que possam surgir? Isso ainda vai ser debatido? Terão espaço? Obrigado. Bom, primeiro dizer que esse é um assunto exclusivamente da diretoria, né? Claro que eu tenho opinião nesse assunto, mas é um assunto que o Boto vai poder responder para vocês. Eu estou com um grupo aqui que participou da pré-temporada inteira comigo, que bebeu da água do conteúdo que eu passei para eles. Eles tiveram essa imersão desses 9 dias com treinos, com vídeos, com correções. Então é um grupo que está na frente, né? Que partiu na frente nesse ponto, nesse quesito tático, que é uma coisa que eu prezo muito. É inegociável que os jogadores façam e cumpram as suas funções, as que eu peço para eles. Então, esses jogadores não estiveram comigo, e a partir daí a diretoria com certeza vai se reunir, vai conversar e vai conversar comigo também para a gente tomar a decisão do que vai ser deles. Eles são jogadores do Flamengo, enquanto eles são jogadores do Flamengo, eles têm tem todo, como é que eu falo, o direito de estar com a gente aqui e participar do grupo, mas isso aí é um assunto totalmente do Boto. Tá? Felipe Luiz, tudo bem? Mel Carolino do Correio Brasiliense. Queria saber de você, Flamengo joga na base do perde e pressiona, como manter esse estilo de jogo num campeonato tão repleto de competições? Desculpa, não... Pode repetir, do perde e pressiona? Sim, tudo bem. O estilo de jogo do Flamengo no perde e pressiona. Como manter esse estilo de jogo com uma temporada tão cheia de competições, o calendário? Ok. Eu não diria perde e pressiona, eu diria um jogo pressionante, né? A gente tenta não perder, né? Mas e ter o controle do jogo com a bola e tentar sempre pressionar o adversário, porque é um modelo de jogo que a torcida exige, né? O próprio torcedor, ele não se sente identificado com um time que não pressiona, um time que não tenta ser protagonista no jogo. Então, vai ser possível sempre? Provavelmente não. A gente joga contra adversários que também têm bons planos de jogo, vão estudar nosso time, vão tentar fazer grandes jogos contra a gente. Tem jogadores com muita qualidade que são difíceis de ser pressionados,
mas eu acredito não, tenho certeza, não tenho nenhuma dúvida de que nós temos o melhor elenco da América. E já falei para vocês em outras entrevistas e volto a repetir, esse é o melhor elenco, tem os melhores jogadores, eu acredito nisso e eu falo para eles, porque não falo para tentar puxar o saco de ninguém, senão porque é o que eu penso. E se esse time não jogar, é culpa minha. E eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque é o melhor time. Agora, vamos ganhar sempre? Não vamos ganhar sempre. Vamos conseguir pressionar todos os adversários? Não vamos conseguir pressionar todos os adversários, mas a intenção é essa, é pressionar sempre, é ser protagonista do jogo e tentar fazer um jogo de imposição o tempo todo. Okay? Felipe, boa noite. Deu para ver logo no primeiro jogo oficial do Flamengo, um time bem taticamente e fisicamente, compactação, com a bola e sem a bola. Na tua avaliação, quanto que esse time está preparado já para a decisão contra o Botafogo, que é agora dia 2, e para os desafios da temporada? E fugindo um pouquinho do jogo de hoje, obviamente você nos Estados Unidos viu os jogos no Nordeste. Queria que você falasse da garotada, o Alacian, Felipe Tereza, Guilherme, o quanto esses garotos podem agregar no seu Flamengo na temporada. Desculpa, repete a primeira agora, que como tu fez duas, eu esqueci. A primeira é os desafios da temporada, na tua avaliação, quanto esse time está pronto, já visando o jogo contra o Botafogo agora dia 2. Bom, eu sou da opinião, e já falei para vocês também, que o jogador quanto mais joga, melhor fica. Quanto mais minutos tem, mais ele se adapta. Então, os jogadores que jogam 90, eles vão se adaptando e vão somando minutos, vão se sentindo melhor, e o corpo deles vai se adaptando a serem atletas de alto rendimento, jogadores de futebol. Eu acredito que para a final estarão já num momento de forma ótimo, e conforme forem passando os jogos, cada se sentindo melhor e melhor fisicamente, e aí, claro, com o grupo tão qualificado que tem, nós podemos também, em algum momento que algum jogador não estiver tão bem fisicamente, a gente poder suprir a altura. Esse é o objetivo de ter um elenco tão completo, né? E sempre pensando no que o modelo de jogo exige, como você falou. Nós temos que também escolher jogadores com características que possam fazer o que eu quero, né? Jogadores que têm que ser fortes fisicamente, têm que aguentar o jogo de pressão e de progressão. Então nós temos que sempre olhar para esse tipo de jogador, né? E por sorte eu tenho esses jogadores na minha mão agora e espero que eles possam evoluir muito ainda. E sobre os jogos da base. Então, também uma das sortes que eu tenho é que eu conheço todos esses meninos, tanto do Sub-17 do ano passado e do Sub-20, passaram na minha mão. Eu conheço os pontos fortes, os pontos não tão fortes que eles têm, e me deram muitas alegrias quando eu estive lá, né? Tanto o Sub-17 como o Sub-20. Agora eu tenho aqui o Pablo, o Léo e o João. Só tem mais um? Ou não? Os três estão comigo, né? E os três... Não, o Cleiton já estava no profissional, né? Não, os três da base que estão comigo, que estavam comigo no Sub-17, eu sei da qualidade que eles têm. E não tenho dúvida que a base vai ajudar muito. Ainda tem muito talento lá embaixo, como você próprio falou. O Tereza, um jogador que tem muito gol, finaliza muito bem. O Wallace tem uma ambição e uma força, uma velocidade para atacar o espaço tremenda. Tem o próprio Chola, o Guilherme, que tem muita qualidade. Então tem jogadores, claro, que a gente vai poder contar com eles durante o ano quando precisar. Felipe, Maria Suzana do SBT Brasília. Você acha que o clima aqui de Brasília, às vezes todo mundo reclama, né? Você acha que o clima seco pode atrapalhar em algum momento do jogo os jogadores, já que eles estavam na Flórida, e a questão do clima? O que atrapalha é a bola, né? O campo estava bom e a bola é horrível. E eu gostaria que vocês perguntassem para os jogadores a opinião deles, de todos os jogadores de todos os times, para darem a opinião sobre o que é essa bola da pênalti, que eu tive a oportunidade de jogar com ela, e agora, como treinador, estou vendo eles sofrerem para fazer um jogo com essa bola. E o campo estava bom, o clima estava bom, estava com sombra, uma torcida, uma atmosfera maravilhosa, e o único que faltou foi a bola em condições, minha opinião. Mas é sempre muito agradável vir aqui em Brasília, eu gosto muito, a gente é sempre muito bem recebido na nossa chegada no hotel. A torcida sempre faz uma festa bonita no estádio, e esse lugar aqui, eu tenho lembranças muito felizes aqui, até títulos conquistados. Felipe, aqui. Boa noite. Felipe, durante a pré-temporada, eu lembro que você fez um treino lá de ataque e defesa, e
teve o ataque, se não me engano, o Luiz Araújo, ele voltou. Aí você falou, ó, se perder, fica. Se chutar para fora, fica. Para marcar a saída. E hoje o gol do Gonzalo Plata, ele sai bem numa jogada assim. Uma bola rebatida, ele estava ali postado, Volta Redonda perde a bola e ele faz o gol. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, o quanto esse time já está entendendo as ideias do Felipe Luiz. E você semana passada falou sobre a pré-temporada, que não estavam todos ainda bem fisicamente. O quão bem fisicamente está esse time agora para esse restante? Primeiro, a importância que tem a pré-temporada. Fechados num lugar, assim, eu sei que as famílias podem odiar o treinador, odiar o diretor, né? Mas ficar 9, 10 dias fechados, todos juntos, para as famílias não é bom, mas para o desenvolvimento do conteúdo tático, como eu falei, é fundamental. É fundamental porque o jogador não tem o que fazer. Ele não tem distrações, ele não pode receber família em casa, ele não pode ter o filho chorando de madrugada, ele não tem amigos para ir para a praia, ele não tem nada, então ele só tem o futebol. E ali onde existe a imersão, os jogadores, existem novas relações socioafetivas, tanto dentro do campo como fora, novas amizades se surgem, novas lideranças surgiram nesse grupo, e jogadores que não estavam tão bem ano passado começaram muito bem a pré-temporada, e isso é muito legal, e a gente vê que eles compram a ideia nesses pequenos detalhes que você fala, né? Eu não gosto de abrir detalhes do que eu penso sobre o jogo, vocês conseguem analisar, mas eu não gosto de falar exclusivamente do que eu penso nos treinos, mas obviamente que uma das questões é pressionar. Como eu falei antes, tem adversários que você consegue pressionar melhor, outros que têm mais qualidade, mais saídas e é mais complicado, né? Então, mas o importante é isso, que eles assimilaram bem a ideia e fisicamente vem evoluindo, acreditaram também na metodologia de treinamento, que foi exigente, mas que é para o bem deles, e eu acho que para a final a gente vai estar no momento óptimo para, como eu falei, para jogar. Agora, são 80 jogos durante o ano, claro que o time em algum momento vai poder oscilar, né, fisicamente, mas eu acredito muito no meu trabalho, no trabalho do Diogo e do Ivan, e tenho certeza de que os jogadores estão num bom caminho para ficar no auge da forma física. Felipe, boa noite. Outros 2 jogadores permaneceram no Rio de Janeiro, o Luiz Araújo e o Everton Cebolinha. Na avaliação que está sendo feita desses 2 atletas, até que ponto você confia que poderá utilizá-los no próximo compromisso, quinta-feira, diante do Sampaio Corrêa, e principalmente se você os terá à disposição na Supercopa do Brasil diante do Botafogo? O planejamento é que sim, que eles estejam à nossa disposição. O Cebolinha teve uma lesão muito grave. Vocês sabem que muitos médicos dizem que a lesão do tendão de Aquiles, né, a ruptura do tendão de Aquiles é a pior lesão do futebol. Mas a recuperação dele foi muito boa, muito boa. Ele está muito indo e queremos poder dar minutos para ele poder estar à disposição na final. Espero poder levar ele para o jogo na quinta-feira, para ele poder, como eu falei, estar à disposição. O Luiz Araújo também teve uma lesão de joelho bastante séria ano passado, conseguiu fazer toda a pré-temporada, mas a gente tem que sempre ter cuidados com jogadores como ele, como o Arrascaeta, que também veio de lesão, numa lesão também que não foi tão simples, veio de uma operação. Então nós vamos levar esses jogadores entre algodões, né, para eles ir podendo não sofrer. E pouco a pouco, passo a passo, vão evoluindo e vão estar definitivamente com o time, né? Então agora foi o Luiz, em outro momento poderá ser o Arrascaeta, poderá ser outro jogador, para ter algum cuidado especial com as articulações deles, mas esperamos que eles possam estar à disposição do jogo na final contra o Botafogo em Belém. Ok? Obrigado. É isso, galera. Antes das considerações finais, quero agradecer a todo mundo que ficou aqui na live, né, assistindo a coletiva do Felipe Luiz. Só lembrando que o Danilo, sim, é o jogador do Flamengo, tá bom? Lateral Danilo, da Juventus, acertou com o Flamengo. Mas, por questão óbvia, né, de contrato, o próprio Felipe Luiz esquivou disso. Não vou falar por ele não estar assinando contrato. A gente só sabe que só pode afirmar alguma coisa depois que o jogador assina contrato. A gente já viu vários casos que o jogador deu a palavra, na hora de assinar o contrato, nada deu certo, né? Mas só a princípio aqui tá 99,999%. Danilo é sim jogador do Flamengo, tá bom? Lembrando que uma das exigências do jogador, não diria exigência, né? Mas eu diria assim, as conversas que ele teve tanto com o Felipe Luiz como o próprio José Boto,
é que ele vem para a vaga da zaga, tá bom? Isso para substituir tanto o Fabrício Bruno como o próprio Davi Luiz, já que ele quer mudar, né, mudar um pouco sua carreira, quer jogar agora como zagueiro, ele vai vir suprir para essa ausência na questão da zaga, tá certo? Lembrando que no futuro, né, possivelmente o Wesley se destacando agora no Super Mundial de Clube, o Flamengo fazendo uma boa venda, consequentemente ele vai ter mais oportunidade na lateral direita, mas a princípio ele vai vir para zaga, tá bom? Para substituir o Fabrício Bruno e o próprio Davi Luiz, mas é uma baita da contratação, Davi Luiz, o Danilo, 33 anos, vai render muito e muito ainda, né? A gente sabe da qualidade do jogador, a qualidade técnica, tática dentro de campo, vai contribuir bastante. Assim como o próprio Rafinha, como o próprio Felipe Luiz, quando era lateral do Flamengo, assim que chegou, né, do Atlético de Madrid, rendeu e deu bastante frutos à equipe do Flamengo, tá bom? Mesma forma o Danilo, na minha opinião, uma baita da contratação e tem tudo aí para deixar o Flamengo ainda mais forte. Gostei bastante do jogo de hoje. O jogo do Flamengo hoje amassou, apesar do placar magro, né? 2-0. Como sempre, o Flamengo perdendo muitos gols. É uma coisa que tem que ser aprimorada com o tempo. Mas eu gostei bastante. Até o narrador acho que foi da Sport TV, que estava falando sobre o Flamengo, né? Alguns pontos positivos, achei bem interessante. E hoje a gente tem um time bem treinado, ao contrário do Tite, que a gente sofria para assistir o jogo do Flamengo. Na minha visão, na minha opinião, era um massacre dentro de campo. Massacre não, era tortura dentro de campo se assistir o jogo do Flamengo, né? Que era aquele futebol burocrático, toca e não faz nada, não tem objetivo, não tem nada. Ao contrário disso, hoje a gente vê o Flamengo um time bastante treinado, não diria bem treinado, mas bastante treinado dentro de campo. Time organizado também dentro de campo, tanto defensivamente como ofensivamente. O time vai, o time acompanha, né? A defesa acompanha, mesmo estilo do Jorge Jesus, com devido respeito aqui, com devidas proporções, tá bom? A gente sabe que é o time do Felipe Luiz, mas o sistema de jogo bem parecido com o time do Jorge Jesus, aquele futebol mais enxuto, mais concentrado, mais compacto, ao qual o time avança, né? O ataque avança, a defesa também acompanha. O time desce, recua, o próprio ataque também recua, né? Aquele futebol mais compacto, triangulação, penetração, passes longos. O próprio Léo Ortiz hoje foi primordial, tá bom? A maioria dos passes por dentro, as infiltrações que o Flamengo teve hoje no jogo foi por causa do Léo Ortiz. Por isso, uma da escolha do Léo Ortiz, não o Fabrício Bruno, até ele ficou chateado, né? Mas uma das escolhas que a gente vê claramente é isso, Felipe Luiz, a qualidade do jogador, a construção de jogo, a visão do jogador dentro de campo. Isso faz com que o Flamengo evolua bastante, né? Durante o seu adversário, tá bom? Na minha opinião, esse foi o ponto fundamental. Triangulações, penetrações, aquele famoso 1-2, né? Na Europa chama 1-2. Mas foi primordial hoje. Hoje a gente vê um time bem treinado, um time bem evoluído. E tem tudo para o Flamengo fazer uma bela de uma temporada. Lembrando que dia 2 de fevereiro, Flamengo e Botafogo, Belém do Pará, jogão de bola, final da Supercopa do Brasil. E agora, né, agora outro nome, agora é Supercopa Reis. E o Flamengo vai como favorito, apesar dos problemas do Botafogo, o Flamengo tem nada a ver com isso, tá? Como eu falei aqui. Perderam lá o Almada, perderam o Luiz Henrique, perderam o Juninho, o Tiquinho Soares, tá vendendo todo mundo lá o Botafogo por crise lá no Lyon. O João Texto também é dono do Lyon, precisa pagar as dívidas lá com problema financeiro do Lyon, se meteu um problema lá de fair play financeiro, por isso precisa arcar com os prejuízos. Ele tá vendendo todo mundo para o Botafogo, né, para poder custear lá o problema do Lyon. E tá aí, tá sem treinador, tá todo remendado dentro de campo, mas o Flamengo, nada a ver com isso, como o próprio Abel, você se lembra do Abel Braga contar no Fluminense, né, disse que o Flamengo, né, vocês sabem, bem pontinho. Da mesma forma a gente, né? A gente tem nada a ver com o Flamengo, tem que focar, com o Botafogo tem que focar no Flamengo. O Flamengo entra como favorito para domingo. A gente sabe que é clássico é clássico, tá bom? Não tem jogo ganho. Mas o Flamengo sim tá bem favorito para essa final. Eu espero que o Flamengo consiga fazer um bom jogo, como fez hoje diante do Volta Redonda, e consiga consolidar esse primeiro título no ano da Supercopa do Brasil. Mas coloquem nos comentários se vocês apoiam, né? Se vocês estão confiantes para essa vitória diante do Botafogo. Lembrando que quinta-feira tem Flamengo, Sampaio Corrêa. 9h30 da noite, né? Eu creio que o Flamengo vai usar algum time misto, como ele próprio falou, o Cebolinha vai retornar, o Luiz Araújo foi poupado hoje, também vai retornar, e possivelmente a gente vai ter um time mais, né, mais alternativo em virtude dessa final antecipada entre Flamengo e Botafogo pela Supercopa. Temos aqui, se tiver alguma pergunta aqui na live, quiser mandar onde você está assistindo eu agradeço demais. Lembrando que amanhã o Flamengo retorna às atividades, né? Focar nesse jogo de domingo. Entretanto, vai ter o jogo quinta-feira, diante do Sampaio Corrêa. Mas a previsão agora é aumentar, deixar o Flamengo 100%, tá bom? Apesar ainda disso, ter apenas duas sessões de treinamentos, vamos dizer assim, 2 semanas de treino. Mas o time evoluiu e evoluiu muito.
Vocês viram que o próprio ano passado, com aquele acúmulo de jogos do Brasileirão, mesmo assim, o Felipe Luiz conseguiu ajustar a equipe, conseguiu arrumar a equipe e fomos campeões da Copa do Brasil. E só não fomos campeões do Brasileirão por culpa do seu Adenor, né, o Bach, o famoso Tite, e perdeu vários jogos contra time, né, de menor expressão, que, né, infelizmente é complicado até a gente falar aqui, tá bom? Mas vida que segue, agora outro Flamengo, vamos com tudo aí para poder brigar não só pelo Brasileiro, mas também pela Libertadores da América. Lembrando que a Libertadores esse ano, os jogos da fase de grupo vai ser antecipado antes do mês de junho por causa do Super Mundial de Clubes. E o Brasileirão já vai começar agora no comecinho de março, se eu não me engano é dia 2 ou dia 3 de março, em virtude também do Super Mundial de Clubes. Por isso vai ter esse acúmulo, né? Muitos jogos agora, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil e as finais do Carioca, em virtude desse Super Mundial de Clubes. Por isso o Flamengo tem que ter um elenco mais pesado, né? Um elenco mais enxuto, entre aspas, mas também fortalecido, para poder conseguir aguentar essa maratona de jogos, ainda mais desse tipo de futebol que o Flamengo apresenta hoje, né? Esse futebol mais intenso, mais envolvente, a pressão pós-perda que a gente vê hoje, a marcação pressão, o time perdeu a bola, já vai para 2-3 para poder interceptar a bola, para roubar a bola e dar mais opções para o ataque, tá bom? Mas eu gostei bastante hoje da evolução do Flamengo, gostei bastante do time do Flamengo. Diante do São Paulo, domingo passado, também o time foi bem, apesar que não estava no seu limite, né? Assim, questão física, o São Paulo já tinha jogado dentro do Cruzeiro, tinha uma certa vantagem nas condições de jogo, tudo mais, ritmo de jogo. Mas mesmo assim o Flamengo foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo tirou o time titular, botou bem dizer o time de garotos. Mas mesmo assim foi um bom jogo diante do São Paulo, tá bom? E hoje conseguiu, né, com a parte física evoluindo, o time conseguiu jogar bem hoje e amassou do Volta Redonda do começo ao fim. Só não fez mais gol por virtude, com aquele problema de sempre, do próprio Jorge Sampaoli falava, da questão da contundência, da questão da intensidade, da questão da letalidade dentro de campo, tá bom? Precisa mais ajustar essa questão da finalização, mas com o tempo importante que o Flamengo tá criando, né? Não importa o jogo, o Flamengo sempre cria 10, 15, 18, hoje se não me engano foi 19 finalizações no jogo, mas o importante é que o time tá criando bastante. Uma hora ou outra a bola vai começar a entrar, mas quando começar a entrar o time vai conseguir evoluir mais e mais do ataque. Agradecer a todo mundo que ficou aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar demais no meu trabalho. Créditos e Direitos Autorais, Flá TV, o link vai estar na descrição. A qualquer momento a gente traz mais alguma informação envolvendo o Danilo. Lembrando que o Flamengo não desistiu ainda do Vitão, tá bom? Danilo era uma opção e o Vitão é a outra opção. O Flamengo quer esses dois jogadores. O Vitão lá tá fazendo tudo para poder reincidir com o Internacional e fechar com o Flamengo, né? Ele ficou atentado, com a proposta do Flamengo. O problema é porque o Internacional tá sacaneando o Flamengo, né? Quer o jogador, quer os 6 milhões, mais um pouquinho. Então, o Internacional pede 10 milhões, o Flamengo ofereceu 6, mais o perdão da dívida do Thiago Maia de 4 milhões de euros. A Internacional quer os 10 milhões pelo Vitinho, mais a perdão da dívida do Thiago Maia, né? Ou seja, quer sacanear com o Flamengo como sempre. Além de estar devendo o Flamengo 3 parcelas, já vai entrar na quarta já. Não deu nenhuma satisfação, ainda quer sacanear o Flamengo, tá bom? Mas o Flamengo não desistiu do Vitão, tá atrás ainda, o Flamengo quer repor essas duas posições, que é a questão da zaga. Já contratou agora o Danilo, né, que só falta assinar, vai vir para a zaga, embora seja lateral direito. E a questão do Vitão ainda está em andamento, tá bom? Vai se estender um pouquinho, a gente sabe como é a questão do Internacional, mas o Flamengo não desistiu do zagueiro. Se não der certo com o Vitão, vai tentar outro, mas o Flamengo quer 2 posições para a zaga, tá bom? Valeu.